1 Pedro, no capítulo de número 4, verso 18, diz assim: e se o justo, dependendo da versão, tá? Ou em outra versão, acho que é revisada e corrigida, e se os cristãos ou justos dificilmente se salvam, aonde comparecerá a alma do ímpio? O apóstolo Pedro disse, na verdade, que dificilmente nós, os cristãos, seremos salvos. Mais ainda, eu vou dizer isso para o senhor que costuma tratar a sua igreja, o senhor, a senhora que é líder de igreja, vocês que são pastores, obreiros auxiliares, que costumam tratar todos como salvos, ou a grande maioria como salvos. Mateus 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E porque larga a porta, apertada a porta, estreito o caminho que leva à vida, poucos são que as encontram. Jesus está dizendo ali já que a grande maioria vai se perder, a minoria vai ser salva. E eu vejo a igreja evangélica, eu vejo o senhor, eu vejo a senhora. Eu estou falando com o senhor, eu te conheço, eu já congreguei contigo. Ou já visitei, já preguei, já dei saudação. Ou, né, nesses casos, eu até vou aí, mas o senhor nem saudação me dá e nem me deixa pregar. Eu estou falando com o senhor, com a senhora, a maioria que está na sua igreja, pastor, pastora, bispo, vai se perder, vai ser condenada, vai para o inferno e vai passar a eternidade no lago de fogo. E o senhor e a senhora está tratando essas almas, ou esse grupo de almas, como se a maioria, como se todos fossem salvos. Não bate! Não está batendo. O senhor, a senhora está manipulando a palavra. E segundo os textos que eu acabei de ler, vai haver duro juízo sobre o senhor e sobre a senhora. Não tem como escapar. É que vocês não assistem meus vídeos. Se vocês forem lá assistir a segunda revelação em 2014, lembra? Que Deus mostrou, se fosse o arrebatamento na igreja da pastora Roseli, uma igreja com 90 pessoas, Deus mostrou para mim, sentado lá embaixo, para a pastora Roseli, sentado no púlpito, a mesma revelação. Se o meu filho voltasse hoje neste lugar, uma igreja com 90 pessoas, se o meu filho voltasse hoje nesse lugar, apenas 6 almas que aqui estão subiriam para a minha glória. Uma igreja com 90 pessoas aproximadamente, Deus revelou para mim e para a pastora Roseli, no início de 2014, que apenas 6 almas subiriam. Por que vocês continuam tratando como se a grande maioria da igreja, ou se todos eles e elas fossem salvos? Quando na verdade não é. Como o senhor, a senhora pode dizer que é um cristão de verdade, um pastor, uma pastora, um bispo, um apóstolo, que conhece a Cristo, que serve a Cristo, que vive em Cristo, se prega o contrário do que diz aqui. Não estou falando isso com ódio, com ira, com raiva, eu estou falando para o seu bem. É para o seu benefício, não é para o meu. Eu estou cumprindo o meu ministério. Coisas que Deus revelou somente aos atalaias, que revelou a mim, eu estou compartilhando. Como está lá em Gálatas, capítulo 1, no verso 10, se não me engano, o apóstolo Paulo diz: agradaria eu a homens ou a Deus? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: pois se eu agradasse os homens, não seria servo de Deus. Está falando do Senhor. Está falando da senhora, que agrada as pessoas, que não tem coragem de pregar sobre pecado, mensagens sobre pregar a justiça de Deus, né, que corresponde julgamento, céu, inferno, lago de fogo, mentira, adultério, pornografia, fornicação. Não se fala, isso não se fala, não adianta, não se fala nas igrejas. Eu nunca vi, pessoalmente, alguém pregar sobre o inferno. Não se fala, não se trata. Daí, né, como nós que estamos em cima do púlpito, quando a gente abre a Bíblia, o microfone na mão, a gente tem credibilidade.
As almas vão acreditar no que está sendo dito em cima do púlpito. Só que o que acontece? O que é dito é apenas meia verdade. São dois os principais e maiores atributos de Deus: o seu amor e a sua justiça. Pregar um, que é o amor, e negligenciar o outro, que é a justiça, é pregar meia verdade. O Senhor vai dar conta. A senhora vai dar conta disso. Da manipulação e também por esconder a verdade. Por favor, não resista ao que eu estou dizendo. Os escolhidos, como é que eu vou dizer? Você arruma um termo aqui, os escolhidos, né, os mesmos, os que estão próximos de Jesus, é a exceção. A exceção. Não é a regra. Compreende o que eu digo? Igual lá no tempo de Jesus. Isso vale para hoje. Os que são de Cristo não é a regra, a maioria. É a exceção, são os menores. São os menores discursos, as menores pregações, os menores homens, as menores mulheres, os mais desprezados, os mais simples. São esses. Não é os pregadores de agenda, ainda que não sejam todos, mas a grande maioria só mantém a agenda porque manipula. Tem que pregar mensagem positiva para manter a agenda, senão não vai conseguir manter a agenda. Se pregar justiça, não vai ter agenda. Quem vai querer ouvir notícia ruim? Quem vai querer ouvir a má notícia? Pregador de agenda, geralmente quase todos são mensagens positivas, triunfalistas. Mas Cristo está na minoria. Ele está nas mensagens mais desprezadas, não nas mais pregadas. Nos que têm mais oportunidade, são naqueles que têm menos oportunidade. Será que você está entendendo, pastor? Será que a senhora, pastora, está entendendo o que eu estou dizendo aqui?